Fala Nerdzolas e fala Coders! Chega mais quando o assunto se trata de novidade do .NET 8. Isso mesmo, Nerdzola. Mas calma aí, se você ainda não é inscrito no canal e não é Nerdzola e nem Coder, tá perdendo tempo, vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso faz a gente chegar a mais Nerdzolas e Coders que querem saber de programação. Isso mesmo, eu me chamo Daniel Jesus, muito bem-vindos aqui no meu canal. E olha, você que é Nerdzola, que acompanha nossos vídeos, se liga o que eu vou trazer hoje. .NET Aspire, conhece? Tá ligado o que tá acontecendo no mundo do .NET? Não? Então não perca tempo, assista até o final desse vídeo, deixa esse likezola, que isso faz a gente chegar a mais nerds também e coders que querem saber de programação. Então vou rodar a vinheta e volto já já. Fala Nerdzolas e fala Coders, muito bem-vindos aqui de volta para falarmos sobre .NET 8, .NET Aspire. Isso mesmo, o que é o .NET Aspire, Daniel? O .NET Aspire, Nerdzola, é uma pilha opinativa para a construção de aplicações nativas da nuvem com .NET. Isso mesmo, Nerdzola. E também ele fornece um conjunto de componentes e ferramentas para facilitar o desenvolvimento de aplicações resilientes, observáveis e configuráveis, especialmente, Nerdzola, adaptadas para ambiente de nuvem. Isso mesmo. Então, esse é o .NET Aspire. Vamos ver o próximo slide falando um pouco de finalidade do .NET Aspire. Bom, Nerdzolas, chegou o momento de sabermos qual que é a finalidade do .NET Aspire. Afinal, qual é a finalidade do .NET Aspire no .NET 8? Bom, Nerdzola, simplificar o desenvolvimento na nuvem nativo. Esse é o objetivo principal, tá? O objetivo do .NET Aspire é tornar o desenvolvimento de aplicações para a nuvem mais acessível e menos complexo. Isso mesmo, Nerdzola. Integrando funcionalidades importantes como descoberta de serviço, telemetria, resiliência e verificações de saúde. Essa é a finalidade de .NET Aspire. Vamos para o próximo slide falar um pouco mais de .NET Aspire. Bom, Nerdzola, chegou o momento de falarmos dos componentes principais do .NET Aspire. O primeiro deles é os projetos de app host e service defaults. O que isso quer dizer, Daniel? O app host, Nerdzola, é responsável por executar projetos em .NET, containers executáveis como parte da aplicação distribuída. Isso mesmo. Já o Service Defaults contém uma lógica comum de serviço, como configurações de descoberta de serviço e telemetria. Mas não para por aqui não, tá? Também temos o Dashboard de Desenvolvimento, isso mesmo, Nerdzola. É uma ferramenta central para monitoramento para você que é Nerdzola e inspeção de aplicações que apresenta uma visão unificada dos serviços e logs e métricas e rastreamentos. Isso oferece o Dashboard. E por último, a gente tem os pacotes Nugget do .NET Aspire. Isso mesmo, os pacotes Nugget, Nerdzola, são especializados que configuram o SDKs para operar em ambientes de nuvem. Isso mesmo, oferecendo os padrões de resiliência, verificações de saúde e até mesmo integração de log, métricas e rastreamento. Olha que top! Esses são os principais componentes, né, que a gente pode citar do .NET Aspire. Mas chega de explicação, Daniel, e vamos para a prática. Vamos lá para o Visual Studio Preview 2022 para a gente demonstrar o exemplo na prática sobre .NET Aspire. Bom, Nerdzolas, bom Coders, estamos aqui no Visual Studio 2022 Preview, isso mesmo. E olha só, com a saída do .NET 7 e a entrada do .NET 8, o .NET 8 ofereceu o .NET Aspire, que a gente está falando agora. Bom, como o .NET 8 saiu, mas o .NET Aspire ainda está em modo Preview, por isso que a gente está utilizando a IDE em modo Preview, tá? Para deixar bem claro aqui para vocês. Bom, primeiramente eu criei um Blank Solution aí, coloquei o nome de Example.NET Aspire. Dentro dessa solution aqui eu vou criar dois projetinhos. O primeiro vai ser um Blazor, tá? Então eu vou criar um Blazor aqui, Web App, tá? Então vou colocar o nome de Weather App.web, tá? Weather App
ponto web. Opa, escrevi errado. Certo? Lembrando que ele é .NET 8, tá? Que a gente vai utilizar aqui. Create. Perfeito. Então a gente está aqui com o nosso projeto. A gente vai rodar aqui localhost para mostrar para vocês como é a criação de um projeto template do Blazor, tá? E a gente aqui mostra que tem o que? Tem um menuzinho, né? Home, Counter, Weather. Então no Counter eu tenho meu contador. No Home eu tenho Hello World. E no Weather eu tenho as informações referente a clima. Isso mesmo, temperatura em Celsius e Fahrenheit. Eu tenho o Summary. E eu tenho as datas. Bacana, né? Muito bacana aqui. Para quem nunca criou um projeto Blazor Web App, é muito bacana. Ele já monta esse template aqui para você. Bom, depois disso, eu vou criar o meu projeto de Web API, tá? Então, vou colocar praticamente o mesmo nome, né? O que diferencia é o ponto API. Beleza? Lembrando também que a gente vai usar o framework .NET 8. Então, criei aqui. Então, praticamente eu tenho uma API que também tem as informações de template referente a clima, tá? Então, vamos rodar lá. Tem um endpoint weather forecast, né? E esse cara aqui vai trazer as informações referente a clima. Data, temperatura Celsius, Fahrenheit e Summer. Muito interessante, né? Bom, beleza. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos mexer no nosso projeto web lá, referente a Blazor, tá? Então eu vou estar em Components, Pages. Eu tenho uma página em Razor de referente a clima. Vou aumentar aqui para vocês olharem aqui como funciona, tá? Então a gente tem um private weather forecast. Aqui eu tenho uma inicialização assíncrona, que é onde eu alimento as informações via range, né? O random também das minhas informações climáticas da minha página. E aqui eu tenho uma classe privada weather forecast, beleza? Bom, como eu não vou usar esse cara aqui, né? Eu vou fazer exatamente uma chamada via HTTP client. Então aqui vai ser uma chamada via HTTP client para minha web API, certo? Eu vou mudar esse cara aqui para getSet. Não faz mais sentido ter esse cara. Esse cara aqui é público. E esse cara também vai ser público. O único que vai ser protect é esse cara aqui, que é a inicialização. Beleza? Então aqui a gente já finalizou boa parte aqui. A gente vai criar uma classe aqui referente à chamada de HTTP client. A gente vai utilizar o HTTP client para chamar o endpoint. Então, add new item. Aí eu vou colocar o nome de weather API client. Adicionar .cs. Beleza? E aqui eu vou começar a brincar, tá? Então vou lá, private read only HTTP client, certo? Vou inicializar esse cara dentro do construtor. Perfeito. Vou dar um public async task. E aqui lembra daquela classe weather, weather forecast. Então a gente vai receber esse cara aqui, tá? Vou dar vou adicionar o usem aqui, beleza? Colocar aqui como nulo e get. Boa, show de bola. Vou dar um return, ou posso fazer até melhor, né? Aqui, ó.
return await. Vamos deixar com chaves mesmo, que aí fica mais legível. Depois a gente pede que o Visual Studio formate. Então eu vou dar um return await http client.get from JSON sync, certo? O que eu tô esperando aqui é esse cara aqui, certo? E exatamente esse cara aqui, beleza? Aqui ele tá reclamando porque public, tá certo, public. Ele não deveria reclamar esse cara aqui, porque tá, beleza, tá. Fechou. Aí eu vou dar um inject aqui. Saiu o erro aqui do Visual Studio, que às vezes dá uns erros, tá em modo preview mesmo. Aí eu vou aqui na minha página de clima, vou dar um @inject, tá? Então vou injetar a minha classe lá de Web API. O Web API não, o Weather API Client, né, que a gente acabou de criar. Então w weather aqui, ó, não precisa dar arroba aqui, vou colocar minúsculo aqui, injetei e vou usar aqui, tá? Então forecasts recebe web weather API client.get, e aí a gente finaliza aqui, tá? Bom, então a gente está chamando via HTTP client aquele endpoint aqui, né, da controller. Então a gente está chamando exatamente esse get, tá? Via HTTP client dentro do projeto do Blazor, tá? Então, boa. Então agora a gente vai fazer o que? Depois que a gente criou esses dois projetos, a gente vai criar o nosso projeto de Aspire. Então acho que a gente vai criar com o botão direito, Add, New Project. Já tem aqui, mas é exatamente esse cara aqui, .NET Aspire Application, tá? Então, colocar o nome aqui de... Deixa eu só copiar aqui que é mais fácil. Rename. Tá, então vou dar um botão à direita aqui, adicionar novo projeto, tá? .aspire. Lembrando que a gente está no .NET 8 novamente, né? Dá um create e a gente cria aqui. Então, pode notar que ele criou o app host, né? Que eu havia falado no template lá do slide, né? E o service defaults, tá? Bom, bacana. Depois que eu criei aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai orquestrar nosso web aqui, que é a parte de front-end, e nossa web API. Então, botão direito aqui, Add. Aí a gente vai ver .NET Aspire, o suporte de orquestrar. Então, dá um OK. E aí, como que eu sei, né? Se for aqui no app host programming, a gente vê que ele adicionou esse cara aqui, ó. Tá? O que ele tá fazendo, né? Ele tá adicionando um projeto, né? Com o nome de Weather App _ Web, né?
O que isso quer dizer? Estou adicionando esse cara para ser orquestrado no projeto do Aspire, tá? Então, toda vez que eu for adicionar na mão lá, ele vai adicionar a orquestração para esse serviço aí que eu tô, minha aplicação ou serviço que eu tô criando, tá? Então é muito simples, né? Se você for olhar assim ao olho, então a gente já tem essa estrutura aqui, tá? Bom, então, resumindo, né? O Edge Project é um projeto adicionado pelo consultor ADD Project, né? Que é um método que registra o específico, neste caso o Project Weather App API, né? Que é a nossa web, quer dizer, é web, não é nem API aqui, nem tô registrando o cara, né? E a gente dá um nome aqui de acordo com ele que colocou, Weather App.web. Eu posso colocar outro nome aqui, eu posso colocar como front-end, tá? Projeto de front-end, só pra gente identificar que esse cara é o nosso Blazor, tá? Beleza? Então, se eu for adicionar aqui na mão o Web API, é a mesma coisa, né? Então, eu vou lá, add .NET Aspire, orquestrador, né? Orchestrator, calma aí que agora fugiu de novo. Então, vou adicionar de novo. E aí, você pode ver que no programa ele muda. E aqui eu posso colocar Weather API. Beleza? Legal, né? Bom, e não para por aqui não. A gente pode fazer outras coisas aqui relacionadas à nossa orquestração aqui no app host, tá? O que a gente pode fazer aqui, tá? Primeiramente, vou pegar esse cara aqui, var API, recebe esse cara, certo? Aí eu vou dar um ponto with, né? With reference. E aí coloco API. O que isso quer dizer? Que eu estou adicionando esse projeto para orquestrar, né? Front-end. E ele tem uma referência com back, que é esse cara aqui, Weather API. Beleza? Muito bacana, né? Vamos rodar esse cara? Então vamos lá. Aspire. Vamos rodar ele aí. Beleza. Esqueci de colocar o await lá. Então a gente vê aqui que tá rodando, né, os nossos projetos. A gente consegue ver aqui as variáveis de ambiente, né, referente à minha Web API. A mesma coisa para as variáveis de ambiente para nosso Blazor, né, Web App. A gente pode até olhar aqui, ó, as informações. A gente pode olhar os logs também de cada um deles. Então é muito interessante. A gente pode olhar os containers, mas containers não tem nenhum, né? E a gente pode usar os tracers, enfim, né? A gente pode usar o que a gente quiser usar referente. Temos também métricas aqui. A gente seleciona qual API, né? O API ou Blazor de front-end que a gente quer. A gente pode ver que tem dados de Kestrel, que mais tem Garbage Collector, né? De que mais? Thread Pool. Eu tenho muita informação aqui referente, ó, Request Duration, né? Duração, tempo de conexão, ó, muito legal, né? E tudo isso via gráfico. E tudo isso é um dashboard que o Aspire oferece para você, desenvolvedor. Bom, não paramos por aqui ainda não. Então a gente
vai usar uns caras bem legais aqui, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é exatamente, deixa eu ver aqui. Eu queria brincar com container também, né? Então vamos lá. Já sei. Então vamos lá brincar com container, tá? Vamos para o nosso projeto do Aspire, então. Olhando aqui, né? Esse é o nosso projeto do Aspire, app host. A gente vai no programming, tá? E a gente vai adicionar um pacote aqui no NuGet, tá? Então vamos lá. Então a gente vai pesquisar por Aspire, sempre pré-release, tá? Porque ainda não está ainda oficialmente, né, em release, então a gente tem que buscar sempre o pré-release, que é algo que ainda não foi lançado. Então stack change redis. Então a gente vai brincar com esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, ele vai trabalhar com container de redis, tá? Então eu vou instalar esse cara aqui, tá? Bom, beleza. Vou var cache redis recebe builder ponto add redis container, tá? E aí o nome do meu container vai ser redis cache. Beleza? Show. E aí eu vou dar um with reference e vou colocar cache redis. Então eu tô falando que meu projeto web tem como referência meu backend, né, meu web API e o cache redis via container, tá? Então aí é muito simples, né? A gente já viu que dá para você trabalhar com várias referências no seu projeto para orquestrar ele via Aspire, tá? Então vamos lá. Depois que eu fiz isso, o que a gente vai fazer lá na página do header, tá? Então vamos lá na página do header, Razor, a gente vai colocar um atributo aqui, né? Aí eu preciso adicionar uma biblioteca, senão não vai dar certo, né? Então vou adicionar ao mesmo cara aqui, né? Então, cadê manager NuGet? Aí eu vou colocar lá aspire ponto stack change aqui, ó, redis output cache, tá? Aceitei aqui, beleza? Então adicionei a minha biblioteca. Eu vou usar aqui output cache, tá? E aí duration 5. Deixa eu fechar e abrir aqui, que às vezes ele dá uns pau no Visual Studio. Yet ele não usou, eu vou dar um use aqui. Agora foi. Bom, beleza. Aí eu vou usar um cache aqui, né? Então vou usar um cachezinho nessa página, tranquilo. E fechou. É isso. Então quando eu rodar de novo, agora a gente vai ter container. Então a gente vai rodar o Aspire e a gente vai perceber que a gente tem um container de redis, tá? Então tá rodando aqui, né? Se a gente for no container, ó, que legal, ó. Aparece todo os logs do meu container. Então ele startou uma imagem de redis aqui via container e eu estou utilizando via aplicação. Então eu tenho todas as informações, né, de containers aqui, ó. Tá rodando, ó. A gente pode até ver
a imagem, né, Redis Lessons, e a gente pode ver até as variáveis que ele tem aqui de ambiente. Muito legal, né? Isso aqui é o .NET Aspire. É algo bem interessante, né? A gente tem os traces aqui. Vamos fazer uma chamada aqui no nossos projetos, né? Então, vou rodar aqui, ó. Ah, legal, aqui dá para abrir também os nossos projetos. Vou dar uns requests aqui, só para a gente poder ter mapeado aqui, né? A mesma coisa no nosso front-end, então, vou dar no counter. E aqui deu pau. Por quê? Where... Tá. Ele não tá falando que não tá registrado. Tá, fechou. Eu vou dar uma olhada aqui, com calma. Mas olha que interessante, ele mostra o erro. Falando que deu exception. Vou pegar o trace aqui. A gente vê o tempo de resposta, ó. E a gente consegue ver até os traces referente a cada um deles, tá? Bem bacana, né? Bom, Nerdzolas, eu acredito que já descobri através do nosso trace. Então, se a gente olhar aqui no nosso Blazor Web App, né? A gente vai no counter e tal. Quando a gente seleciona o menu, ele começa a dar pau falando que a propriedade Weather API Client, né? Que eu estou injetando lá na página do Razor, lembra que eu injetei? Não está sendo registrada no programa, tá? Então por isso que ele dá o trace, mas se você fosse olhar no detalhe aqui, né? Então se for olhar os logs aqui, você vai entender exatamente que teve uma falha de middleware. Olha que bacana, né? Então assim, é muito legal o Aspire por isso também, tá? Que ele mostra exatamente todos os logs referente à sua aplicação. Então vamos fechar ela aqui, né? Fechando ela aqui, a gente vai lá no Programming e a gente vai começar a colocar exatamente o que, né? Eu esqueci de injetar o HTTP Client, né? Referente àquela classe lá, Weather API Client. Também esqueci de colocar a configuração do Redis, né? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar do Redis, tá? Então builder.add Redis output cache. Aí sabe aquele nome do Redis que eu coloquei como identificador? Então vai ser o mesmo, Redis cache. Fecha. E aqui, né? Lá embaixo, onde a gente faz o mapeamento, a gente vai dar um app.use output cache. Beleza? Então essa parte do registro está pronta, tá? Beleza. A mesma coisa a gente vai fazer para o nosso amigo do HTTP Client, tá? Builder Service. Então vou adicionar aqui o HTTP Client. Aí aquela classe lá, Weather, tá aqui, né? Uma lambda aqui, né? Bom, x.base, o base address, que é nosso base URL, né? New URI. Aí em vez de eu colocar HTTP, localhost e a porta, né? Como eu já dei um apelido lá, né? No Aspire, então eu só vou usar o apelido que é Weather API. Lembra lá no Programming? Vamos lá no Programming, coloquei esse cara aqui, ó. E vai ser o mesmo aqui. Vamos rodar de novo e a gente vai notar que agora vai funcionar, né? Então provoquei um erro aí acidentalmente, mas deu para notar muita coisa aí referente a logs do .NET Aspire. Então a gente volta aqui, né? Vamos entrar aqui, vamos testar. Então o count está funcionando. E aqui traz as nossas informações
via chamada HTTP Client para nossa Web API. Muito bacana, né? E aqui a gente consegue ver as variáveis de ambiente, tá tudo ok, né? A gente consegue ver. A gente consegue ver os logs também. Olha que bacana. Nosso container também a gente consegue ver os logs. Os traces, né? Olha que bacana. E as nossas métricas, né? Que a gente pode escolher qual que é o serviço front-end. E a gente tem garbage collector, allocation size. Tem umas métricas bem bacanas aqui. Request duration, olha que muito louco, né? Bom, e interessante que aqui ele fala, ó, o HTTP request method, o status code, o protocol version, o endereço, a porta, muito louca, né? Bom, esse aqui é o .NET Spider. Eu espero que você, Nerdzola, curta esse vídeo. Se você curtiu, deixa esse likezão aí. Tá bem completo, né? A gente entra bastante na parte teórica e depois a gente entra na parte técnica. E espero que você compartilhe com seus amigos, porque isso é uma novidade que é sensacional. Gostei muito dessa novidade que vem do .NET 8. Ainda está em preview, mas em breve já vai estar aí disponível para você usar. Bom, e é isso. Até o próximo vídeo.